palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, está escrito: porque para isso trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daquele que creem. Estranhamente a gente vê alguns cristãos que encontram dificuldade no sofrimento, que encontram dificuldade em passar por luto, por passar por provações, por diversidade, por passar por dificuldade, por carregar consigo o nome de Cristo. Muitos cristãos acreditam, aliás, nem é cristão, muitas pessoas, ao se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, por causa de uma doutrina errada, por causa de uma doutrina que não condiz com a palavra, que não condiz com o ensinamento de Cristo Jesus, eles acabam por iludir-se, acreditando que ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, a sua vida se tornará mil maravilhas, que a sua vida se tornará um reduto de felicidade, que ela não mais será colocada à prova, que ela não mais será colocada à tentação, que ela não mais terá dificuldade, e que todo o alinhamento da sua vida agora se caminha para tudo aquilo que a humanidade considera como vitória, que a humanidade considera como ter uma vida próspera, como ter uma vida reta, digna, fiel e honesta perante ao Senhor. E nesse contexto, nessa linhagem, muitas pessoas acabam se decepcionando, acabam posteriormente andando por outros caminhos que não seja o caminho de Cristo, que não seja o caminho do Evangelho, que não seja o caminho da verdade. Assim como Demas, que caminhou junto com o apóstolo Paulo e depois abraçou os desejos do mundo, abraçou as paixões carnais, talvez porque ele temia o que o imperador Nero poderia fazer com ele, já que o cerco aos cristãos estava cada vez maior, e Nero havia declarado o cristianismo algo proibido, e aquilo era tido como pena de morte. E tantas pessoas hoje, da mesma forma, têm a mesma atitude. Elas aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ela começa a frequentar uma denominação religiosa cristã. Todavia, porém, entretanto, com o tempo ela acaba voltando para a sua vida, ela acaba voltando para o passado, ela acaba se voltando para aquilo que outrora regia a sua vida antes, quando ela se vê frustrada, quando ela não vê que ela deixou de ser um simples empregado e não se tornou o patrão, quando ela vê que aquela promoção na empresa não lhe foi o bastante, quando ela pega e vê que o seu casamento está todo destruído, quando ela vê que ela, ao invés de conquistar a casa própria, ela conquistou foi o despejo e tantas outras coisas que poderíamos citar aqui, que causa frustração na pessoa que se torna cristã, mas não baseia a sua vida na vida de Cristo, não baseia a sua vida no Evangelho de Cristo, mas baseia a sua vida nos seus próprios interesses. Quando, na verdade, a gente deveria estar trabalhando não para a aceitação deste mundo, não para a aceitação da sociedade, mas sim
para a reprovação, para estar pronto a sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa das coisas que a nós são dadas, a nós somos garantidos. Como vamos então lidar com tais situações? Como poderemos então formar uma linha verdadeira, uma vida real, uma linhagem soberana, quando o nosso desejo, a nossa vontade, ela caminha por uma linhagem totalmente ao contrário daquilo que outrora era visto, que outrora era entregue? É preciso, é necessário que a gente comece a basear as nossas vidas no Evangelho de Cristo Jesus, baseando a nossa vida na palavra do Senhor, e não nas falácias que são ditas, não nas falácias que são faladas por falsos pastores, por falsos profetas, que cada vez mais estão ricos, que cada vez mais vivem na luxúria, e conta aquele membro da sua igreja, aquele irmão que por ignorância não estuda, não lê a Bíblia, se estar preso ali, ela fica atordoada, ela fica perdida, ela fica totalmente desiludida. É preciso ter consciência, é preciso ter a necessidade de cada vez mais alinhar as nossas vidas com a vida de Cristo, com aquilo que Cristo pode fazer, com aquilo que Cristo possa realizar nas nossas vidas. Não podemos de modo algum vivermos uma falsa esperança, vivermos um falso evangelho, viver uma falsa ilusão, mas antes ter um baseamento teológico. Por isso devemos ler, devemos estudar as Sagradas Escrituras, para que o Senhor revele a nós aquilo que Ele tem, para que o Senhor nos prepare, para que nós estejamos prontos para trabalhar na sua obra, a sofrer por causa do seu Evangelho, a passar por situações por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus vivo, único e poderoso. É preciso que nós abrimos as nossas mentes. É preciso que nós entendamos que crer em Cristo Jesus não é simplesmente se tornar um religioso, não é simplesmente tocar de religião, mas é se tornar um escravo de Cristo, é se tornar um seguidor de Cristo Jesus, que está pronto a sofrer, está pronto para passar pelo cancelamento, está pronto a ser perseguido, seja na família, seja profissionalmente. Por isso a nossa mente, ela tem que ser aberta. Mas para que a nossa mente seja aberta, é preciso estruturar a nossa fé na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus. E não sermos como foi Judas Iscariote, como foi Demas e tantas outras pessoas que conviveram com Cristo Jesus, que conviveram com o Evangelho de Cristo Jesus. Todavia, entretanto, ela se perdeu, abandonou a fé por causa da sua vida, por causa da sua rotina, por causa daquilo que ele acreditava que poderia ter, que poderia conquistar, por aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Isso não foi possível. É necessário que a nossa mente ela seja aberta, ela seja fundamentada somente na palavra de Cristo Jesus, para que nós não andamos guiados por falsos profetas,
Pessoas que se dizem representantes de Cristo Jesus, todavia não têm nenhum compromisso, a não ser o financeiro, a não ser o de ajuntar riquezas para si mesmo. Devemos ficar atentos, devemos estar preparados, não olhando as coisas deste mundo, não olhando as circunstâncias desse mundo, mas fiéis a Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 26, está escrito: pois quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando por meio de fogo, como nós ouvimos, e viveu. Muitos são os que são chamados por Cristo Jesus para trabalhar na sua obra. Mas a verdade é que são poucos que de fato permanecem fazendo a obra de Cristo Jesus. Alguns se dão a religiosos, se convertem a alguma religião cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, e começa a viver naquele mundinho dele ali. Outros simplesmente viram-se as costas e seguem as suas vidas. Mas existe aquele grupo de pessoas que entende o seu chamado, que entende o manifesto de Cristo Jesus na sua vida e que persiste na obra, persiste em fazer a vontade de Cristo Jesus, que não tema, que não mede esforço para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado. Pessoas que abriram mão das suas vidas sociais, pessoas que abriram mão do seu convívio familiar, pessoas que abriram mão dos seus empregos, pessoas que abriram mão de tudo para viver em prol do Evangelho. Entenda, para viver em prol do Evangelho, não para viver do Evangelho. Porque para viver do Evangelho você encontra pastores que, através da sua contribuição financeira, mantêm as suas vidas. Mas viver por Evangelho é você usar os recursos financeiros que você tem, é usar o tempo que você tem, é usar a sua capacidade, a sua inteligência para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, seja anunciado, seja falado, a fim de que pessoas possam vir, pessoas possam crer, pessoas possam ter as suas vidas mudadas, ter as suas vidas transformadas. Então, que sejamos nós essas pessoas que possam viver para o Evangelho, usando os mecanismos que nos são dados, seja pelas redes sociais, seja no convívio social, para sempre estar pregando, para sempre estar falando do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de levar as pessoas a uma mudança de vida, a fim de levar as pessoas a entender e compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor projeta, aquilo que o Senhor tende pela sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 10, está escrito:
E Josué disse: por meio disto, sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele, sem falta, expulsará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jubezeus. A verdade é que todos são chamados por Cristo para fazer parte da sua obra. Todavia, porém, entretanto, quando essas pessoas têm uma experiência única e verdadeira com o Senhor Jesus Cristo, que é o Deus vivo, muitos aterrorizados pelo poder, pelo manifesto de Cristo Jesus, acabam por se afastar, acaba abrindo mão de permanecer, de continuar na presença do Senhor. Muitos temem, muitos têm medo, muitos não querem continuar porque aquela empolgação do início, a fervorência toda que tinha no início, agora dá lugar às obrigações, e que muitos deles não estão dispostos, que muitos deles não querem, não desejam de modo algum estar pagando, que muitos deles não estão predispostos a obedecer. É por isso que a gente encontra muitas pessoas que antes pregavam o evangelho, quer seja cantando, quer seja pregando mesmo, e tantas outras maneiras, e que hoje ela não se encontra na presença do Senhor. Porque apesar de o chamado de Cristo Jesus ser para toda a humanidade, é bem verdade que nem todos se darão para a salvação. Porque muitos preferem amar a este mundo. Muitos preferem o glamour deste mundo. Muitos optam por amar este mundo. E quando eles fazem essa escolha, quando eles decidem, optam por este lado, eles acabam por abandonar, por deixar de lado aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Ou simplesmente por dar atenção à religião, deixou-se de lado o que de fato o Senhor Jesus Cristo nos manda, o que de fato o Senhor Jesus Cristo determina para cada um de nós. É preciso fazer uma análise se estamos seguindo, se estamos obedecendo ao Senhor Jesus Cristo através do seu ensinamento, ou se estamos seguindo a doutrina religiosa cristã. Porque aqueles que seguem uma doutrina religiosa cristã, ele não tem parte com Cristo. Ele fala no nome de Cristo, ele frequenta um templo dedicado a Cristo, porém, essa mesma pessoa não tem o convívio,
com Cristo, porque seguem a doutrina de homens, e não a doutrina do Evangelho, não a doutrina da palavra de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 2, está escrito: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Que a nossa alma possa ter sede verdadeiramente de Cristo. Não só por aquilo que Ele pode nos conceder, mas por aquilo que Ele já nos deu. O perdão, a vida eterna, a salvação por meio do seu sangue. Que possamos ser gratos pelo que o Deus vivo, a saber aqui o Senhor Jesus Cristo, porque não existe outro Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Ele concedeu a sua vida em favor de nós, sofrendo a morte eterna, para que o seu sacrifício em prol de nós, ele fosse eterno, para que de uma vez por toda, nele, por ele, pudéssemos alcançar a salvação, pudesse alcançar a vida eterna. Então, que possamos ser gratos, que possamos dedicar as nossas vidas a esse Deus vivo, que morreu por nós. Que chegará o momento em que, diante dele, nos apresentaremos. Alguns para a vida eterna, outros para a condenação. Entre a vida eterna e a condenação está simplesmente a escolha que nós fazemos, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós optamos por fazer. A nossa escolha, o nosso desejo, define de que lado nós estaremos. Se é o lado de Cristo por toda a eternidade, ou longe dele para sempre. A escolha é nossa, pois nenhum homem, nenhum ser humano deixará de se apresentar perante o Deus vivo chamado Jesus Cristo. Que seja nesse momento que nós temos a chance, a oportunidade de escolher, de definir, que possamos optar, que possamos decidir em sermos obedientes à sua palavra, em cumprir nas nossas vidas os seus mandamentos, a fim de que assim possamos ter uma morada eterna ao lado de Cristo, longe dos nossos desejos, longe das nossas próprias vontades.
mas cumprindo na nossa vida, cumprindo na nossa vida a vontade, o querer de Cristo nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, está escrito: porém o Senhor é verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e um Rei eterno. Ao seu furor a terra irá tremer, as nações não serão capazes de aguentar a sua indignação. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei eterno, Ele é o Deus vivo, aquele na qual julgará toda a humanidade como uns fortes, porque hoje Ele dá a todos nós a chance, a oportunidade de o aceitar como seu único suficiente Salvador. Mas assim como foi no tempo de Noé, muitos de nós não têm ouvido, muitos de nós não têm dado ouvido ao que o Senhor nos fala, aos que o Senhor nos ordena. Mas antes, amando a este mundo, desejando viver em Sodoma e Gomorra, amando os prazeres do Egito, deixamos de lado a ordenança de Cristo. Não damos ouvidos àquilo que o Senhor nos fala, àquilo que o Senhor nos determina. Mas buscamos satisfazer a nossa carne, realizar os nossos desejos, voltar com os nossos compromissos perante o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vir para julgar toda a humanidade pelos seus atos, sinais Ele já está deixando claro. É pandemia, terremoto, maremoto, tsunami, guerras e mais guerras. Todavia, muitos de nós não têm entendido. Estão com os ouvidos, com os olhos tapados, para não ver que os sinais do Senhor têm sido dado a nós, têm sido colocado a nós, para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, para que nós possamos viver conforme o desejo, conforme a vontade, conforme os princípios pré-determinados pelo Senhor. Hoje nós temos a chance, hoje nós temos a oportunidade de decidir o que queremos, de decidir o que podemos fazer. Mas muitos têm virado as costas, muitos têm negado ao Senhor para seguir as suas vidas, para seguir no seu mundinho, fazendo as suas vontades, o seu interesse, vivendo na religiosidade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 20,
está escrito: quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que abandonaram as suas próprias vidas para dedicar-se ao Evangelho de Cristo Jesus, aqueles que colocam os seus desejos, as suas vontades, os seus próprios interesses em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque o primeiro plano da sua vida é fazer a vontade do seu Deus, a vontade do seu Cristo. Essa mesma pessoa, ainda que ela passe por situações complicadas, ainda que todo dia ela tem que matar um leão, ela tem que destruir um urso, derrubar um gigante, ela não teme, ela se permanece fiel ao seu Deus, ao seu Cristo. Porém, existe aqueles que na primeira situação, na primeira circunstância, foge, nega. Todavia, aquele que não teme ser morto, não teme sofrer cancelamento por causa de Cristo. Porém, aquele que não está preocupado se não vai estar ganhando dinheiro, se vai estar perdendo amizade, esse, o Senhor o livrará. E ainda que ele venha aparentemente ser destruído, o Senhor permanece fiel a ele. O Senhor permanece amando a ele, porque ele foi fiel. E por ser fiel, o Senhor entregará a coroa da vitória. O Senhor entregará a salvação. O Senhor lhe dará um novo nome, uma nova identidade, um novo corpo, uma nova veste, para que ele verdadeiramente possa coabitar com o Senhor Jesus Cristo ao seu lado por toda a eternidade. Então, se te perguntar, vale a pena ser fiel a Cristo? Se te perguntar se vale a pena abandonar a religiosidade, abandonar o mundo para seguir a Cristo, responde, vale. Porque por mais que venhamos a sofrer, por mais que venhamos ser perseguidos, por mais que portas possam ser fechadas para nós, somente a presença de Cristo Jesus nos basta. Somente a presença de Cristo Jesus já não é o suficiente, já nos modifica, já nos transforma, já nos faz pessoas vitoriosas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, está escrito: e dizendo, senhores, por que fazer essas coisas?
Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós. E vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e todas as coisas que nele há. Existe uma grande diferença entre você seguir ao Senhor Jesus Cristo, você ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, você obedecer ao Senhor Jesus Cristo e você ser alguém filiado a um templo religioso que foi erguido em homenagem, em honraria ao Senhor Jesus Cristo. E qual seria essa diferença? Porque aqueles que seguem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, que não vinculam as suas vidas a tempos pagãos erguidos em homenagem a Cristo Jesus, ou convertido a isto, ele não teme nada que ele possa viver. Ele não teme nada o que possa ocorrer com ele. Mas a sua fidelidade, o seu amor, a sua dedicação a Cristo, a cada dia é maior, a cada dia ela é única, a cada dia ela é soberana. Porque ele aprendeu que obedecer, ser fiel a Cristo Jesus, não depende da sua carteirinha de membro ou da sua certidão, do seu certificado que lhe foi entregue num tempo religioso, mas consiste no seu estudo, na sua dedicação, na sua fidelidade ao ensinamento de Cristo Jesus. E isso a gente só obtém quando a gente começa a ler, a gente começa a estudar, a gente começa a separar tempo para poder dedicar a leitura, ao estudo, ao ensinamento que nos será dado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Por mais absurdo que possa parecer, por mais estranho que possa soar isto, se você se apegar a um conceito religioso, você nunca vai ter uma experiência real e verdadeira com Cristo. Você nunca terá uma vivência com Cristo. É por isso que você tem que abrir mão do seu eu, abrir mão da sua vida, abrir mão dos 10, 20, 30, 40, 50 anos que você tem de religioso, para experimentar uma vida real, verdadeira e completa com Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Todos nós fomos chamados por Cristo Jesus. Todos nós recebemos um chamado para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos verdadeiramente colocar isso em prática nas nossas vidas, pregando a esperança que nos foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. A que esperança que seria essa?
a vida eterna. Então, por crer, por acreditar que em Cristo Jesus, o Deus vivo, alcancemos a vida eterna, é que devemos dedicar-nos a pregar, dedicar a falar, a ensinar, a discipular as pessoas para que eles possam ter uma vivência, ter um relacionamento, ter as suas práticas, ter os seus hábitos fundamentados naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor propõe para cada um de nós. De modo que a gente não olhe para a direita, a gente não olhe para a esquerda, mas a gente seja fiel, a gente seja verdadeiro, a gente seja de Cristo Jesus. Pois o mandato que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos pregar a sua palavra, não pode ser calado, não pode ser outorgado, pois nos foi entregue pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então cabe a nós cumprir Ele nas nossas vidas, porque se não cumprirmos isto, nós estamos, como diria os nossos irmãos católicos, sendo excomungados pelo Senhor Jesus Cristo. Ou como diriam os nossos irmãos evangélicos, a gente estaria desviado do Senhor Jesus Cristo. Porque se não cumprimos o chamado do Senhor, o manifesto de Cristo Jesus nas nossas vidas, não temos parte, não temos vínculo, não temos comunhão com Ele. Logo, se não temos nada disto com o Senhor, não somos salvos, não temos a vida eterna, estamos condenados. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus, que nos trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens. A salvação, ela foi dada a toda a humanidade. O manifesto de Cristo Jesus foi dado a toda a humanidade. Porém, todavia, entretanto, entre receber esse manifesto e cumprir nas nossas vidas o chamado de Cristo Jesus, tem uma grande diferença. E essa diferença é que determina se somos ou não salvos, se temos ou não a vida eterna. A escolha é nossa. Nós decidimos o que queremos. Nós decidimos o que optamos ter nas nossas vidas. Que hoje saímos da religiosidade, saímos do curral religioso, saímos das paredes de templos erguidos em homenagem a Cristo, para cumprir o chamado dele para nossas vidas. Escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse ele: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu não posso ser um cristão
se eu não prego o Evangelho. Eu não posso ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo se eu não tenho a capacidade, se eu não tenho a condição de pregar a palavra, de anunciar a verdade em Cristo Jesus. Então é preciso, é necessário que eu abra mão do meu eu, que eu abra mão das minhas vontades, para que a vontade de Cristo Jesus seja manifestada na minha vida, seja manifestada no meu ser, e assim eu possa cumprir o manifesto de Cristo Jesus na minha vida, que é pregar o seu Evangelho, que é anunciar as boas novas, que é endireitar os caminhos da humanidade diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.